Sabemos que a queda de cabelos em idosos é um problema considerado corriqueiro, é verdade, não é? Ainda mais quando se trata de pessoas com uma idade muito avançada. Mas quais seriam as causas desta queda de cabelo? Um exemplo é a alopécia senescente, isso mesmo, a alopécia senescente, que é caracterizada pelo afinamento do fio sem influência hormonal em pessoas com mais de 60 anos. Mas para nos explicar tudo sobre esse tema, nós, eu e você, recebemos no Saúde e Fé a tricologista, doutora Marcela Ledo. Doutora Marcela, bom dia, bem-vinda. Né? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Satisfação, prazer em conhecê-la, né? Bem-vinda. Em casa, a pessoa está curiosa em casa. Doutora, assunto de cabelo, e de repente eu apresentei como tricologista. A gente vai ensinar a fazer tricô aqui hoje ou não? Não, isso aí eu já não sei. Então, tricologista não é fazer tricô? Não. Tricologista é a profissional que... É um médico dermatologista que é especialista em cabelos. Já está aprendendo aqui no Saúde e Fé. Doutora, por favor, sente-se. A doutora Marcela Ledo já se encontra aqui. O assunto de hoje, então, alopécia senescente. Vamos primeiro entender a palavra. O que é alopécia e o que é alopécia senescente, doutora? A alopécia é todo distúrbio e alteração dos cabelos que diminui a quantidade. Então, tem diversos tipos de alopécia. A senescente é aquela que é específica daquela população mais idosa, que com o tempo acaba que o cabelo fica mais ralo e fica mais fino. Ou seja, então, é a queda de cabelo na melhor idade, é isso? Isso, exatamente. Então, as pessoas acima dos 50 anos, 60 anos, principalmente após a menopausa, com o tempo o cabelo ele vai afinando e vai caindo. Então, vai notando a quantidade de fios diminuindo no couro cabeludo todo, como uma forma geral. Agora, eu fiz a introdução do assunto de hoje, que não tem nada a ver com essa questão hormonal. E a gente sabe que depois aí da menopausa há uma certa queda aí no desenvolvimento hormonal. E como é que fica isso? A alopécia senescente ou alopécia senil, que é o outro nome que a gente dá, ela pode até ser associada a um paciente que já tem uma calvície, por exemplo, e aí conforme ela vai ficando mais velha, esse cabelo ele vai afinando ainda mais e diminuindo mais ainda a quantidade. Mas ela não tem uma alteração hormonal. A pessoa, quando a gente idosa, ela tem os hormônios normais. Então, por isso que você até comentou que não tem relação hormonal, porque realmente os exames estão normais nessa questão de hormônios. Você é caracterizada pelo afinamento do fio, né? Por que isso acontece, doutor? É só um fator idade ou tem algum estilo de vida, de repente a alimentação, o estresse, enfim, sei lá? Não, a alopécia senil, né, que é a alopécia senescente, ela tem relação com o envelhecimento do fio e do folículo, apenas. Okay. Tá? Esses outros fatores que você citou, de estresse, de cirurgia, de uma alimentação ruim, é outro tipo de alopécia, é outro tipo de queda de cabelo. Mas a senescente, a senil, é apenas a alteração do reparo do DNA daquele folículo, que envelhece, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, e não produz aquele cabelo de uma forma que deveria. E aí esse cabelo vai ficando mais fino em menor quantidade. Ele vai ficando mais fino e, consequentemente, também vai caindo. Exatamente. O cabelo ele vai aumentando a queda, pode ter casos de aumento de queda do fio, mas na maioria o que a gente nota assim, na prática de consultório são os pacientes que vêm com seus 70 anos e falam: doutora, meu cabelo está ficando todo ralo. Mas ele não notou uma queda grande específica, mas ele viu ao longo dos anos que o cabelo foi ficando menor quantidade e de uma forma geral em todo o couro cabeludo. Porque é natural, é comum nós perdermos uma certa quantidade de cabelos. Sim. Por dia. Quanto mais ou menos, doutor? Geralmente 100 a 150 fios por dia. Mas o próprio organismo... Exatamente. Aquele fio que está caindo é porque está vindo outro atrás, Entendi. Vamos dizer assim. Então, aquele fio caiu, está nascendo um outro. E, às vezes, acontecem alguns distúrbios, né, como o eflúvio telógeno, que é uma queda intensa desse cabelo, que essa quantidade aumenta para 200, 300 fios por dia. Olha. E aí a pessoa fica naquele desespero, vou ficar careca. Porque o cabelo, realmente, quando ela puxa ou lava o cabelo, sai grande quantidade. É isso que eu ia perguntar. Não é só no processo de lavagem. A pessoa está lá manuseando o cabelo, fazendo um cafuné, etc. Lá pega um pouquinho e pode sair
nas mãos assim, doutora? Uma quantidade grande de fios, sim. A pessoa repara que quando ela lava ou não, ou quando ela está penteando, que ela pega aquela quantidade de fios e está além do que ela está habituada. Isso não tem nada a ver ou tem tudo a ver porque no seu processo a pessoa tem os seus 55, 60, 70 anos, ou seja, eu imagino que a pessoa já usou algum corante, tintas, etc., já usou aqueles equipamentos quentes, enfim, no cabelo, etc. Isso tem consequências também ou não? Então, essa é uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Pintar cabelo, esquentar, passar chapinha, passar babyliss, isso faz com que a pessoa fique careca? Não. Isso faz com que o cabelo quebre. A menos que a pessoa tenha uma alergia à tinta ou que ela queime mesmo o couro cabeludo com algum desses térmicos, ela não vai ficar careca, mas sim o cabelo dela vai quebrar. E aí a sensação de que o cabelo está caindo, mas na verdade o cabelo está quebrando. Tá. Agora, doutora, essa alopécia é uma doença. É uma doença por esse afinamento do fio. Isso é inevitável para todos os seres mortais, seres humanos? Ou tem pessoas que vão passar a idade senil e o cabelinho vai ficar daquele mesmo volume? Não, isso não é 100%, felizmente. Para todos? Né, para todos. Então, algumas pessoas, como a gente vê que tem algumas pessoas com 90 anos que têm bastante cabelo. Então, isso é só uma parte das pessoas. Nem todo mundo vai ter uma alopecia senil. Agora, o processo de afinamento do cabelo, ele naturalmente está relacionado somente com essa doença. Por que sinais que ela vai dando, doutor? É só a queda, etc.? Porque como é que eu posso evitar isso tudo? Infelizmente, gente, a gente não consegue evitar 100%. Ainda? Ainda. Um dia a gente chega lá. Mas o importante é saber que você notou que seu cabelo está caindo mais, o seu cabelo está diminuindo a quantidade, então às vezes mulheres, é até um pouco mais fácil de ver, quando faz o rabo de cavalo, esse rabo vai ficando mais fininho, para ela procurar um médico. Quando coloca o elástico, tem que dar mais volta. Exatamente, tem que dar mais volta no elástico. Então, procurar um médico para isso ser avaliado. Porque pode ser que seja alopecia senil, ou pode ser que seja um outro tipo de alopecia, um outro tipo de queda de cabelo. E é mais comum nas mulheres, doutor? É mais comum nas mulheres e acima de 60 anos. É interessante, né? Até mesmo para você que está em casa, e a doutora vai reforçar um pouquinho isso, que não tem nada a ver com a questão hormonal. Mulheres, porque menopausa, hormônio, etc. Então não tem nada a ver. É uma doença que se instalou aí, doutor. Exatamente, do próprio envelhecimento. Tem um fator hereditário, por exemplo, assim, a minha avó também tinha um cabelinho ralinho, fininho, era gostoso de passar a mão na cabecinha da vovó, fininho, etc. Então, se a vovó teve, a filha vai ter, o neto vai ter? Tem. Não necessariamente vai ter, mas tem uma história familiar, sim. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, essa alopecia senil, ela é bem associada à alopecia androgenética, que é a calvície. E a calvície é totalmente genética, né? Tanto que o nome já diz, alopecia androgenética. Okay. E aí a pessoa já herda essa tendência e herda a tendência da alopecia senil. E aí os dois juntos contribuem mais ainda para o cabelo diminuir a quantidade. Aí, doutora, a pessoa que já tem essa idade, e quem está assistindo aí também, sente que o cabelinho está afinando e está caindo, mas assim, quer ficar bonita, e é bonita, e quer ir passar num salãozinho, etc. E aí o que pode fazer? Tem que mudar o shampoo, tem que fazer o quê? O importante, o que eu falo, é sempre proteger o couro cabeludo e os fios da radiação ultravioleta, porque isso é comprovado que envelhece, tá? Então, não envelhece apenas a pele, envelhece o couro cabeludo e os fios também. Isso contribui para que o cabelo afine mais. A senhora está dizendo que o cabelo tem que usar protetor solar? Exatamente. É isso? Existem produtos, né, leave-ins, cremes, que passa e protege os fios da radiação solar. Então, quando a pessoa se expõe bastante ao sol, vai caminhar, vai no supermercado, então é importante proteger esses fios e o couro cabeludo. E, além disso, proteger o couro cabeludo, porque acaba que o cabelo fica pouco e um dos sintomas é que a pessoa queima. Então, eu saí na rua, fui passear e meu couro cabeludo ficou ardido no final do dia.
Então, é importante também a pessoa usar um boné, um chapéu para proteger esse couro cabeludo. O shampoo vai influenciar nesse sentido? Assim, eu não vou usar todo dia porque estou caindo, está caindo, etc., está afinando, então eu não vou lavar todo dia, não vou usar o shampoo todo dia. Essa é uma excelente pergunta também, Frei, porque muitas pessoas me perguntam isso. E aí, eu tenho que lavar o cabelo todo dia? Eu não tenho que lavar todo dia? E? Então, depende. Depende, porque se a pessoa tiver um couro cabeludo oleoso, tiver uma caspa, ela tem que lavar mais vezes do que a pessoa que tem um couro cabeludo mais seco e os fios mais secos. Mas é importante lavar pelo menos dia sim, dia não. Mas o shampoo, infelizmente, não evita que o cabelo envelheça. Agora, explica assim para todos nós, doutora, assim, porque se eu tomo 3 banhos no dia, 3 vezes eu vou lavar o cabelo. Né? Ou seja, pode ou não pode? Olha, poder pode, né? Mas o que pode sentir é que fique mais ressecado os fios. Entendi. Mas se a pessoa não tem essa sensação, ok, pode lavar. Pouco que ainda está aqui em cima, enfim. Agora, e esse uso, muita gente, eu não vou usar mais o secador porque já está caindo, já está afinando, então eu não vou usar o secador, ou pode usar o secador. Quando que a gente pode usar? O secador, ele pode piorar a quebra do cabelo. Então, a menos que, claro, né, usando de forma adequada, com uma distância do couro cabeludo para não queimar, ele pode ser usado, mas ele pode piorar a quebra por causa do dano térmico. Então, é importante sempre usar um protetor térmico quando for usar o secador para ajudar também a prevenir esse dano causado pelo calor. E junto, doutor, assim, com o afinamento, com a queda, quais outros sinais que acompanham, né, a manifestação da doença alopecia senescente ou senil? Os principais sinais, né, além do embranquecimento dos fios, né, porque isso também é bastante comum, da perda da coloração dos fios, os fios ficam mais finos, os fios ficam mais ralos, então quando a gente analisa, a gente vê que em cada local que deveriam ter 2 ou 3 fios, a gente vê que só tem um fio de cabelo. Então essa rarefação é o principal sinal que a gente nota na alopecia senil. Agora, doutora, o fato de a pessoa percebe, já detectou, já passou na doutora Marcelo, dermatologista, etc., detectou que tem realmente uma alopecia senil. Eu posso pintar o cabelo ou não? Ou tem que deixar agora os fiozinhos? A pessoa tem a sua vaidade, quer ficar bonita, enfim, ela pode. Ela pode pintar os fios. Defendi. A pessoa pode pintar os fios com a tinta que ela está habituada, que ela sabe que ela não tem alergia, né? E sempre hidratar bem esses fios depois da tintura, mas ela pode pintar. Tá, agora, pelo fato de ter a doença, teve o tingimento, a pintura, tem que ter um cuidado mais específico aí, doutora? Que cuidados que ela poderia? Os cuidados gerais que a pessoa tem que ter depois que tinge o cabelo, né, além da hidratação, além dessa hidratação ser corriqueira, porque a tintura ela danifica o fio de cabelo, isso a gente não tem como evitar, é fazer a proteção tanto da radiação, porque acaba que sai mais a tinta e acaba que quem tem, por exemplo, cabelo louro fica mais amarelado, né, e usar shampoo específico para tintura, né, para quem pinta e tonaliza esse cabelo. Doutora Marcela, entra aqui em nossa salinha da saúde e da fé, doutora. O que falamos até agora? Bom, a gente falou bastante sobre a alopecia senil, né? Sobre esse afinamento dos fios, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente pinta o cabelo, quando a gente esquenta o cabelo com um secador de cabelo. E aí eu quero saber quais são as perguntas que eu tenho que responder. Sério, vamos ver, logo já vamos fazer as perguntas pelo WhatsApp. Agora, doutora, assim, para quem está em casa, principalmente acima dos 55, 60 anos, ou seja, aquela orientação em relação aos shampoos, né? Eu gostaria que a senhora falasse assim, para quem está em casa, porque tem muita dúvida. Basta o shampoo, todo shampoo é igual, basta comprar lá na farmácia, na gôndola, que está na promoção, basta usar, ou não? Ou tem que conhecer o tipo de cabelo para usar o tipo de shampoo certo? Os shampoos, eles são específicos para cada tipo de cabelo. Então, a pessoa ela tem que realmente saber se o couro cabeludo dela é um couro cabeludo mais oleoso, se é um couro cabeludo que tem uma caspa, uma dermatite seborreica, se é um couro cabeludo que ele é mais sensível, que tem alergia a diversos shampoos. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar para indicar exatamente o shampoo específico para aquela pessoa. Entendi. Não é um shampoo igual
para todo mundo. Cada pessoa tem Na dúvida, eu não sei que usar tipo de cabelo que eu tenho, então eu vou lá, faço opção pelo shampoo neutro. Pode ser? Depende. Porque muitas pessoas às vezes acham, vou usar um shampoo neutro, shampoo de bebê, por exemplo, Tá. né? Que fala, shampoo neutro. O shampoo de bebê não é adequado para um couro cabeludo adulto, porque o pH é diferente. Entendi. Então, por exemplo, nesse caso não seria indicado. O que é um pH? A gente já pH da água, pH da pele. Também o cabelo tem o seu pH? Exatamente, o cabelo tem o seu pH. Então, o shampoo que a gente utiliza para um bebê, por exemplo, é o pH mais próximo, por exemplo, da lágrima do bebê, tanto que ele não arde quando entra no olho. Quando a gente usa um pH mais ácido, acaba que arde. Então, o pH do bebê é um pH um pouco menos ácido, mas esse pH não é adequado para o couro cabeludo adulto. Doutora, voltando assim ao assunto, né, alopecia senescente ou alopecia senil, a pessoa sente que está ficando cada vez mais ralinho o cabelo, etc. Então, o ideal, a pessoa gostou sempre de ter um cabelo bonito, comprido, como a doutora assim, mas assim, agora está caindo, eu vou deixar cada vez mais curtinho? Como é que é? O fato de o cabelo ser mais comprido ou mais curto não faz com que ele caia mais ou menos. Entendi. Muitas pessoas acham que, vou cortar o meu cabelo curto, que aí pesa menos, ele cai menos. Não tem essa relação. Então, o tamanho do cabelo, se você gosta de usar o seu cabelo maior, se por mais que o seu cabelo, você tenha mais idade, seu cabelo já tenha uma quantidade menor, você queira usar o cabelo mais comprido, não tem problema, pode usar o cabelo comprido. Aí muitas pessoas também gostam, porque sempre viram aquelas fotos bonitas, aquela cabeça, aquela cabeleira volumosa, etc. A pessoa pode, de repente, usar o recurso dos apliques também, não? Os apliques, eles não são tão adequados. Eu sempre contraindico o uso de apliques. É claro, existem uns apliques que são mais temporários, com tic-tac, com presilhas, que isso não danifica tanto. Só que apliques que grudam fiozinho por fiozinho, que faz aqueles tufinhos, isso sobrecarrega e faz uma tração naquele fio do cabelo. E isso faz com que o cabelo caia mais. O uso de chapéus, bonés, etc. Pode usar, a pessoa vai fazer a sua caminhada de manhã, tem aquele solzinho, ou vai na piscina, na praia, enfim, pode usar o chapéu, ou o chapéu vai abafar o couro cabeludo e logo vai fazer ainda acontecer mais quedas? Não, a pessoa deve usar o chapéu, principalmente se ela tem uma rarefação ou até uma calvície, né? Ela tem que usar o chapéu para proteção maior desse couro cabeludo. E, é claro, não é para ficar com aquele chapéu ou aquele boné o dia inteiro, mas quando for expor-se ao sol ou a local aberto. O fato de, voltando ao tema dos shampoos, me interessa assim porque a gente eu estou tentando fazer as perguntas de quem está em casa. Doutora, a gente sabe que tem hoje as técnicas shampoo, depois tem o condicionador, depois tem mais outros produtos por cima e agora a doutora está falando que também tem um protetor solar do cabelo, etc. Isso vai prejudicar ou tem que colocar todo? Eu posso usar um condicionador, por exemplo? Sim. Cada pessoa tem uma indicação, então existe até o pré-shampoo. Né? Então, tem esse produto, além desses todos que você comentou. Tipo lava seco? Então, existem pessoas que têm necessidade de passar um produto antes de usar o shampoo. Às vezes, a pessoa tem um couro cabeludo mais oleoso, ela tem que usar um produto para limpar mais esse couro cabeludo antes do shampoo. Ela usa o shampoo indicado para o tipo de cabelo dela, o condicionador. Porém, se a pessoa quiser usar uma máscara, ela tem que usar entre o shampoo e o condicionador. Ela usa o shampoo, a máscara e o condicionador. Entendi. E aqueles fixadores, doutor? Tem muita gente que coloca assim, mousse, sprays de fixação, etc. Pode usar também a pessoa que tem esse problema? Pode. Só que ela tem que avaliar também se ela está usando demais ou muitas vezes. Porque geralmente as pessoas usam esses produtos quando ela vai fazer um penteado ou vai secar o cabelo para manter aqueles cachos. Então, às vezes, o que danifica não é nem o produto, e sim o dano térmico causado pelo penteado, vamos dizer assim. A senhora falou do penteado, me fez lembrar pente, escova, etc. Como é que tem que ser o uso, o manuseio? Porque com a cabeleira, a pessoa usava o pente, a escova, enfim, o cabelo obedecia, mas agora com a alopécia senil instalada, eu tenho que ter um cuidado também na hora de pentear, doutora? Sim, de uma forma geral, as pessoas têm que ter cuidado na hora de pentear os cabelos, né? Sempre pentear das pontas subindo, né? Porque se ela pega um cabelo que está todo embolado e começa a pentear daqui de cima, ela quebra todo aquele cabelo. Entendi. E quem tem menos cabelo, como na alopecia senil, tem que pentear com calma o couro cabeludo para não arranhar nem machucar esse couro cabeludo.
juntamente com as minhas perguntas, as perguntas que você escreveu, você fez, você mandou para a gente agora no nosso WhatsApp. Por favor, diretor. O Murilo Ferraz, de Salvador, Bahia. Obrigado, Murilo. Deus te abençoe. Bom dia para você, Murilo. Estou sofrendo com alopécia senescente. Existe um shampoo específico para lavar o meu cabelo aí, doutor? Os temas voltando aí, o Murilo. Murilo, isso é uma pergunta que sempre me fazem sobre o shampoo específico. Para a alopécia senescente, a gente não tem nenhum shampoo específico para evitar o envelhecimento. Porém, você tem que avaliar qual o tipo seu do couro cabeludo. Se é um couro cabeludo mais oleoso, se você tem caspa, se o seu cabelo está mais ressecado. Isso que vai definir o tipo de shampoo que você vai ter que utilizar. Agora vamos lá para Petrópolis, Rio de Janeiro. Quem representa essa linda cidade é a nossa amiga Ana Paula Ferreira. Bom dia, Ana Paula. Deus te abençoe, querida. Tenho alopécia senescente. Quais são os cuidados diários que devo ter? A que devo ficar atenta? Pergunta a Ana Paula. Ana Paula, o cabelo ele sempre tem que estar limpo, então diariamente você tem que lavar esses cabelos, ou pelo menos lavar dia sim, dia não, utilizar o condicionador específico para os seus fios. Você pode utilizar protetores térmicos se você fizer uma escova ou utilização de algum secador de cabelo. E você me perguntou quais os cuidados além que você tem que utilizar. Sempre proteção desse couro cabeludo, porque provavelmente como você tem alopécia senil, você tem menos cabelo. Então sempre proteger o seu couro cabeludo para evitar queimadura solar e aumento do risco do câncer de pele no couro cabeludo. Muito bem, agora vamos lá para Viçosa, Minas Gerais. Quem representa essa linda cidade é Aparecida Guimarães. Bom dia, dona Aparecida. Já estou na fase da alopécia senescente. Posso continuar secando o cabelo com o meu lindo secador? Pergunta a dona Aparecida. Pode continuar secando, Aparecida. Pode secar o seu cabelo, pode deixar o seu cabelo da forma bonita, mas sempre protegendo ele do calor. Existem produtos específicos para a proteção do calor, então sempre utilizar antes de usar o secador. Existe algum tipo de medicamento, já que a alopécia se instalou, eu posso tomar algumas cápsulas, enfim, não que vai, mas assim vai retardar o processo de queda, doutor? Existe isso ou não? A gente utiliza cápsulas, vitaminas, quando a pessoa tem uma deficiência específica daquele item, né? Não é de uma forma geral, não existe uma vitamina, tome isso e você não vai envelhecer o fio. Infelizmente não. Então sempre a gente investiga com exames laboratoriais para ver se a pessoa tem alguma deficiência e aí sim a gente suplementa com o medicamento. Mas, doutora Marcela, somos bombardeados todos os dias com propagandas milagrosas, enfim. Olha, tome isso para o cabelo, vai isso aqui, específico do cabelo. Ou seja, que orientação que a senhora daria? Primeiro, procure um médico, porque eu recebo muitos pacientes no meu consultório que já estavam há meses, há anos tomando vitaminas, que viram na televisão, que achavam que eram milagrosas, só que na prática, às vezes não funcionam. Porque, como eu já comentei no bloco anterior, existem diversas causas de queda de cabelo. Então, para a gente tratar certo, a gente tem que diagnosticar certo. Então, a regra é, antes de jogar dinheiro fora, pergunte ao especialista. Exatamente. A Bianca Vieira, de Lorena, São Paulo, bem pertinho de nós. Bom dia, Bianca, Deus te abençoe. A alopécia senescente pode causar calvície, doutor? Não, é o contrário. Muitas vezes a pessoa tem calvície e ela começa a ter uma alopécia senescente. Não que a senescente cause uma calvície. É porque a calvície é um nome genérico, né, que a população dá para pouco cabelo. Mas para nós médicos, calvície é alopecia androgenética. Então, sim, no sentido de, alopecia senescente pode ficar com pouco cabelo, sim, isso sim. Maravilha. Doutor, então, para quem está em casa ali, que está preparando um almoço gostoso agora nessa hora, mas assim, quer ter aquele cuidado específico do cabelo, está sentindo que está caindo, assim, uma orientação assim, de uma especialista aí para ajudar quem está em casa. Sempre busque atendimento médico se você tem uma queda de cabelo, porque às vezes essa queda não é algo tão simples, às vezes é um problema hormonal, às vezes é uma deficiência vitamínica e isso tem que ser observado. E claro, cuidado com os fios específicos para o seu tipo de cabelo e sempre usando filtro solar tanto na pele quanto nos fios. Tá vendo, gente? Por isso que vale a pena, por isso que existe o Saúde e Fé. Todo dia um médico trazendo informações, a gente vai aprendendo. Você está aprendendo todo dia, né? Graças a Deus, assim, você que acompanha, ou se você não pôde acompanhar, olha, eu perdi aquele programa, não fique preocupado. Vá lá no YouTube da TV Aparecida, estão todos os programas, é só digitar o nome, Saúde e Fé, estão todos os programas, você pode voltar a assistir, pegar o link e repartir com alguém, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com a nossa querida médica dermatologista e tricotomista,
ginecologista, doutora Marcela Ledo. Quem quiser entrar em contato, olha o telefone, 0 operadora 11 98809 8353. 8809-8353. E tem o Instagram, vale a pena seguir, gente. Eu vou começar a seguir também, viu? @doutora Marcela com 2 L's, né? Ledo, doutora Marcela Ledo, tudo junto, DRA, Marcela Ledo. Tá na tela para você copiar, viu? Doutora, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Posso lhe dar um presentinho aqui no programa, doutora? Por favor. Mas com uma promessa, a senhora tem que usar, né? Usarei. Levar no seu consultório para tomar aquele chazinho, aquela aguinha, doutora. É a canequinha do Muito nosso obrigada. programa, viu, doutora? Queria imensamente também aqui a imagenzinha de São Peregrino, o santo protetor contra o mal do câncer. É a mesma imagem que a gente tem aqui. É um momento também de espiritualidade aqui, já que o programa é saúde Obrigada. e fé, né? Doutora, muito obrigado, que Deus Obrigada. abençoe a senhora. Podemos esperar outras visitas suas aqui? Sim, por favor, só me chamar. Que Deus abençoe. Posso rezar pela senhora? Por favor. Que Deus abençoe, viu, gente?